Dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos, sou o professor Crianilson e na aula de hoje criaremos um método para atualizar a tabela, ou seja, pegar as informações do banco de dados e preencher na nossa tabela. A princípio, vou criar aqui duas variáveis, para a gente utilizar. Então, a primeira, vou até colocar aqui no tipo contato DAO, vou colocar um private aqui, seria privado, a mesma coisa. Vou criar um observable list. Depois vou explicar para você o que é isso. Um observable list para tipo contato. Vou dar o nome de observable list. E ele vai receber um effects collection de uma coleção de observable list, de array observable list, esse aqui, tá? E não vai ter parâmetro não. A outra vai ser um list, e aqui talvez você já entenda por que disso, né? Eu vou utilizar esse list e vou chamar de lista tipos. Esse list ele vai receber as informações do nosso método consulta. Como ele retorna uma lista, alguém tem que receber essas informações. Eu vou pegar o resultado do método consulta e vou armazenar dentro desse list. Vamos corrigir as importações. Vamos lá, então aqui é o collection observable list e aqui o Java util list. Feito isto, podemos ir lá para o nosso método atualizar tabela e iniciar a nossa codificação. Primeira coisa que nós vamos fazer é puxar as informações, do banco de dados. Então, lista tipos, que foi a lista que nós acabamos de criar, ela vai receber o nosso DAO acessando o método consultar. E o método consultar, ele necessita de um parâmetro, de uma descrição. Nós iremos pegar aqui, deixa eu ver o nome do nosso text field, é o TF pesquisa. Então, vou passar para ele lá, para consultar o TF pesquisa.getText. Eu pego o texto que está lá digitado e mando para o consultar. Se não tiver texto algum, ele vai retornar todos os registros do banco de dados. Bom, aí o que acontece agora? Eu já tenho essa lista, mas eu não consigo passar a lista para a minha tabela diretamente. Por isso, eu criei aquela variável, que seria o observable list. O observable list ele vai receber, os dados dessa lista, vai converter em objetos, e vai armazenar na nossa tabela. Então, de cara aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável que a gente criou, que é o observable list lá, e vou dar um clear nela, porque cada vez que fizer uma consulta, ele limpa o observable list. Depois disso, eu preciso percorrer essa lista de tipos e colocar cada registro dentro do observable list. Para isto, vou fazer aqui um for tipo contato e vou chamar aqui de T, um apelido, tá? Percorrendo a nossa lista de tipos. Lembrando que a lista de tipos, ela tem todos os registros que retornaram da consulta no banco de dados. Na sequência, eu coloco essa informação dentro do nosso observable list, com o comando add. Quem que eu vou adicionar?
o, o T, né, que é o tipo contato. Então, recapitulando, esse tipo contato T que eu criei aqui vai receber cada registro da nossa lista. Então, a primeira vez ele pega o primeiro registro, armazena no T e o T armazena no Observable List. Ele volta, pega o segundo registro, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Se tiver 100 registros, ele vai fazer isso aqui 100 vezes. E a cada vez que passar, ele pega o objeto, né? Ele pega a linha da tabela e joga dentro do objeto. No nosso caso aqui, ele está jogando o ID e a descrição. Então, nós temos aqui o T ID e o T descrição. Feito isto, nós podemos aqui então utilizar o nosso Table View, né, que é a nossa tabela, get items, ou seja, vai pegar os itens e eu vou setar todos, né, que seria aqui onde estão as informações. Get items, set all, aqui faltou parênteses. Beleza. E o que eu quero colocar? O nosso observable list. Então, os dados que foram carregados no observable list, agora eu coloco dentro da nossa tabela. E eu vou dar um outro comando aqui também, que é para localizar no primeiro registro da tabela. Então, tabela.get selection model.select first, jogando no início da tabela. Esse é o nosso método atualizar tabela. Agora, nós devemos chamar esse método, a princípio, aqui no nosso initialize, né? Depois que ele criou as colunas da tabela, vou chamar o método atualizar tabela. E faremos o teste agora para ver se tudo funcionou corretamente. Após a inserção dos comandos, ao abrir aqui tipo contato, a tabela já foi atualizada com os dados que vieram do banco de dados. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu vou fazer amigos, família, e ele não atualizou porque a gente não colocou ainda o atualizar tabela. Por exemplo, quando eu clicar no salvar, eu tenho que atualizar a tabela. Quando eu digitar aqui alguma informação para pesquisa, por exemplo, a letra F, também tem que atualizar essa tabela aqui. Esses comandos a gente não colocou, beleza? Só que tem um detalhe, na nossa view, nós não criamos um evento para este filtro aqui. Vou criar com vocês agora. E farei no tipo contato, e vocês têm que fazer nos outros também, porque a gente não colocou. Então, tipo contato view, vamos abrir aqui o Scene Builder. Aqui na pesquisa, podemos acessar aqui o code e procurar aqui mouse keyboard aqui. OnKey Released. Toda vez que ele atualizar aquele campo, nós vamos chamar o método filtrar registros. E aqui também não precisa dessa opção, tá? OnAction pesquisar, não. Eu vou tirar esse pesquisar daqui, não vai ter isso. A ação aqui vai, quando o usuário digitar alguma coisa, né, ele vai ser capturado por este método, né, que é o onKeyReleased. E outra coisa que nós devemos colocar também é um prompt test, né, para o usuário saber o que ele tem que colocar aqui. Filtro de pesquisa. Aí fica o texto aqui dentro. Vamos salvar. Gerar o controlador. O método já foi inserido. Aqui embaixo, filtrar registros. Então, toda vez que ele digitar alguma coisa, eu vou mandar atualizar a tabela.
A segunda coisa que nós vamos fazer é, quando salvar, terminou de salvar, eu também vou atualizar a tabela. E vamos fazer o teste final. Se tudo ocorreu de forma correta, agora nós temos aqui amigos e família. Vou cadastrar aqui clientes. Clicando no salvar, já atualiza a tabela. Vamos colocar mais um aqui, fornecedores. Fornecedores. Ok. E, fazendo a pesquisa, eu quero saber tudo que começa com F. Família e fornecedores. Tudo que começa com A. Amigos. Então, nosso filtro de pesquisa já está funcionando. Faremos algumas correções ainda, né? Por exemplo, se você observar o campo aqui, ele está pequeno, né? A gente pode configurar para ficar automático, ou então determinar um tamanho para essa coluna. Algumas outras coisas que faremos no decorrer, né, do nosso desenvolvimento. Vamos atualizar também o ID, ok? Bom, então isso fica para uma próxima aula. Valeu, grande abraço, até a próxima.